Olha doido. Caramba, eles mandaram um vídeo do Patife, cara. Vocês sabem que eu conheço o Patife há, sei lá, uns 10 anos, né? 10, 11 anos. Deixa eu ver aqui. Ai, tá fazendo bastante vídeo ainda, mano. Eu tô tão desconectado que eu... Caralho, eu não paro pra ver quase nada, mano. Agora sim, Cross. Vai ser uma boa discussão sobre a Sony. Obrigado, meu querido. Valeu, rei. Tamo junto. Não precisava nem mandar mais outro Live Pix, não, mano. Era só falar aí no chat, mas valeu demais. Tamo junto. Deixa eu ver aqui. Jogo muito curto não vale a pena. E lá vamos nós. R$150 por 10 horas de jogo, que absurdo! E isso gera um debate quando esse comentário aparece. As pessoas falam, mas pô, a qualidade do jogo é isso, o valor é aquilo, dá pra achar mais barato, enfim. Essa discussão, ela é gigantesca. Mas fato é de que o valor de duração de um jogo é algo muito importante na hora que as pessoas vão decidir sobre se elas vão ou não comprar / jogar algo. Quantas vezes você não quis um jogo só curtinho pra terminar no final de semana? Quantas vezes você não quis um jogo mais profundo, com uma campanha extensa pra curtir nas suas férias? Sim, isso é um fator predominante quando a gente vai conversar sobre videogame. Concordo. Principalmente porque videogame tá muito caro. Tá caro pra galera que produz o jogo. A gente tá falando de que jogos AAA... meus amigos... grandes lançamentos estão custando... Peraí, a câmera não mudou? Mudou, pô. Na base de 100 milhões de dólares pra mais, tá? Só que isso tá sendo repassado pra gente. A gente tá tendo que pagar muito caro nos jogos aqui também. Então a gente tem o outro lado da moeda também, que custa caro jogar videogame pro usuário, mas custa caro pra entregar aquele jogo. Fora que as empresas de grandes jogos, esses de jogos de 100, 150 milhões, se eles não vendem, amigão, eles estão em uma situação terrível. À beira da falência, muitas vezes. Se o jogo é um fracasso, o estúdio fecha, todo mundo perde o emprego. Então tudo isso gera essa conversa muito legal pra gente ter nesse vídeo aqui de hoje. Se você não me conhece, eu sou o Patife, sejam muito bem-vindos. De vez em quando a gente gosta de fazer uns vídeos pra bater papo aqui. Não vou cagar regra pra vocês, tá? Não gosto disso. Eu acho que algum tempo atrás eu tinha um pensamento... Todo mundo dá uma cagadinha de regra. Patifão. Por mais que a gente diga que não quero cagar regra, mas a gente às vezes faz sem perceber que tá cagando uma regrinha, tá ligado? Sabe aquela cagadinha de leve. E agora vai entrar o grosso. Pensamento mais raso sobre isso, mas hoje eu realmente sinto que a gente precisa aprofundar mais essa conversa, porque ela vai ter a ser DLC mais do e mais 007. frequente. Jogaço, aliás. Bom, primeiro de tudo, que sites como o How Long to Beat, que em tradução direta quer dizer quanto leva pra terminar, aliás, eu uso esse site há muitos anos. são cada vez mais populares. Você pesquisa lá e vai ter como que as pessoas estão jogando esse jogo e quanto... Ele nunca é preciso, tá? Em vez de falar a campanha 11 horas, aí tu vai lá e termina em 16, porque depende muito do jeito que você joga, entendeu? Depende muito. E nunca é certeiro, mas dá pra ter uma base bem legal. O tempo leva para aquele jogo ser terminado. Então você vai ter jogos que levam 100 horas, vai ter jogo que leva 3 horas, e aí, com base nisso, você pode decidir de acordo com o seu momento de vida. Lançamentos hoje você não vai pagar, lançamentos AAA, né, obviamente, você não vai pagar menos de R$300. Você até consegue, procurando com muito esforço, encontrar um desconto, juntar um cupom, aproveitar um momento, fazer parte de um grupo e conseguir ali 250, 230, dá pra achar. E aí a galera hoje ainda compra a mídia física para poder depois repassar esse jogo. As empresas de videogame já tentaram muitas vezes tampar esse repasse de jogo, porque... que é uma das maneiras boas de se fazer. O Dinata, por exemplo, ele comprava um jogo em mídia física e depois que ele platinava, ele vendia. Ou trocava por um outro lançamento que ele queria ter. Enfim, é um método que você tem, né? Agora, comprou o digital, já era, acabou. Zerou, acabou. Não empresta, não vende. Foda-se. Isso prejudica também o lucro deles. Então a gente fica sempre nessa grande batalha. Nos últimos anos, algumas empresas... Os jogos que o PH joga campanha tem 2 minutos. O bicho é ratalaiqueiro, né, mano? Puta que pariu, cara. Ele e o Juregão, mano. Ei, PH, puta merda, hein, cara. Entenderam que se elas entregassem experiências mais completas para os seus usuários, eles tendem a permanecer com aquele jogo. Então a gente vai ver empresas que vão atualizar seus jogos com frequência, vão ter empresas que vão lançar DLCs e atualizações futuras. Inclusive a gente acabou de ter o anúncio de mais uma DLC de The Witcher, um jogo de 11 anos atrás, né? Então quem manteve aí seu jogo, quem dedicou suas 1.000, 2.000 horas, está se sentindo mais agraciada pelo trabalho feito pela CD Projekt Red, mas ao mesmo tempo isso também aumenta o nível de exigência dos usuários, afinal de contas
contas, muita porcaria foi entregue. Afinal de contas, beleza, a duração de um jogo importa, mas você quer ter 200 horas de um jogo meia bomba? Atividades repetidas, mundos abertos que não tem nada pra fazer? Isso gera o outro lado dessa conversa. Você prefere pagar um valor alto por uma experiência fera, ou você prefere pagar um valor alto por uma experiência mais ou menos ali que vai te distrair por 90 horas? Então, e aí a gente volta à primeira questão, porque a gente entra no que veio primeiro, o ovo ou a galinha, e vamos ficar nessa discussão eterna, porque, vamos lá, o que vale mais pra você? Um jogo de 10 horas, como ele tá bem dizendo aqui, né, com uma campanha foda, que vai te trazer satisfação pessoal, que você vai terminar ela falando, caralho, eu vivi algo aqui. Ou, enfim, você prefere pagar esse mesmo valor num jogo tipo um The Witcher 3, que você vai demorar 100 horas e também vai ter essa mesma sensação, né? Então ali a gente tem um primeiro exemplo, que é 2 jogos em tamanhos diferentes que vão te dar o mesmo tipo de prazer, ou seja, você tá jogando algo sensacional por um tempo maior e outro sensacional num tiro curto, né? Num short, num shortzinho. Então isso é muito legal porque mostra o quanto que nós, né, gamers, somos, o quanto que há de diversidade no nosso meio. Porque, por exemplo, existe também o caso de um jogo que vai custar R$350, com um mundo aberto que vai ter 200 horas, certo? E aí, se você é o cara que tá procurando tempo de jogo pra suprir aquela de, pô, paguei 350, logo quero um jogo comprido, grande, que não vai acabar rápido. Aí você vai pagar 350 num jogo tipo Watch Dogs Legion. Você vai ficar lá 100 horas. 80, né? Mundo aberto, um monte de coisa pra fazer. O jogo é um lixo. É isso. Aí eu vou dar um exemplo que muita gente não vai gostar. Aí você vai lá e paga os mesmos 350, certo? Num jogo de campanha linear. Pega um jogo que vocês acham foda aí. Pega um The Last of Us, vai, o 1, o 2, tanto faz. Ou um jogo nesse formato que é foda e que vai trazer uma puta experiência pelo mesmo valor. E aí você tem um jogo de 100, 200 horas como Watch Dogs Legion custando R$350 e suprindo a sua necessidade de valeu a pena os 350, e do outro você tem um jogo de 12, 13 horas com uma campanha incrível que vai te fazer lembrar daquilo por anos pelo mesmo valor, só que você vai ter só 12 horas. O que vale mais a pena pra você? É a sensação de suprir a necessidade do valor investido, ou é de fato manter um investimento enquanto você tem como retribuição o sentimento de, caralho, eu vivi algo diferente num jogo, né? O que é mais vantajoso? As 12 horas bem aproveitadas de um jogo muito bem feito, ou 150 horas de um jogo mais ou menos ou genérico, mas com a sensação de ter muito conteúdo, né? Quem é você nessa? Você é o cara que gosta de jogos mais compridos, mais curtos? É difícil porque são muitos perfis, né, cara, hoje pra você mapear e entender o que tá acontecendo. Então, eu acho que é mais ou menos por aí. Eu queria O próprio Pragmata, né? Então você pega o Pragmata, você consegue zerar ele em 12 horas. E eu achei incrível o jogo, uma baita experiência. Alguns não gostaram, tudo bem. Mas eu prefiro ter 12 horas de Pragmata do que 100 horas de Watch Dogs Legion. Não sei vocês. Certo? Eu prefiro ter 12 horas de Pragmata do que 80, 90 horas de Far Cry 6. Entende? Eu acho que é um pouco por aí. Vou pôr aqui algumas perguntas pra gente poder aprofundar essa conversa. Ao fundo tá rolando minha gameplay de 007. 007 eu levei ali de 12 a 13 horas mais ou menos. O próprio 007, é boa. Ótimo exemplo, jogaço, pra quem gosta de platininha de boaça, pra quem gosta dos filmes 007, incrível, tá? 12 horinhas, 13 horinhas, você mata o jogo, show, sacou? É isso. Terminar o jogo, eu dei uma enrolada, né, fiz alguns extras e tal, mas desde que eu terminei ele, eu não parei de jogar. Eu estou com 25 horas de jogo, o que vocês estão vendo aí são os desafios depois que você termina ele, então não tem spoiler, não se preocupa, mas a ideia desses desafios é você ficar rejogando, lendo o comportamento dos seus inimigos, fazendo a melhor estratégia e tentando pontuar. Além disso, eles colocaram um sistema de placar online, então você consegue avaliar o seu desempenho naquilo ali, entrar num ranking global ou um ranking com seus amigos. E além disso, eles já estão prometendo várias atualizações. A IO Interactive, que é a empresa que cuida do 007, ela já tem esse histórico com o Hitman. Então, ao longo do tempo, eles vão soltando várias releituras das missões do jogo, colocando gente famosa e fazendo um adesivo básico aqui, né?
Tá bom. Mantendo ali a comunidade. Estamos consumindo o conteúdo do cara, vamos deixar. Engajada, então a ideia com esse jogo é exatamente isso. Inclusive, quando você... Cross, e o fator preço de jogo mais imposto? Que a galera reclama do valor que as empresas colocam, mas esquece que é um valor injusto para brasileiros. Mas é que essa questão, mamãe, ela vai perdurar por muito tempo e assim, já tá no subconsciente da galera, né? É que nem você falar de carro. Carro é um absurdo, é caro pra caralho, né? E por quê? Né? Imposto até o nosso cu fazer assim, ó. É isso. Então fica já no subentendido. Tá no menu do seu 007, você já vai ver ali no canto uma corridinha rolando. É uma dessas missões extras que eles vão adicionando ao longo do tempo para fazer você voltar ao seu jogo de tempos em tempos, né? Então você não vai revender, você vai indo e voltando o tempo inteiro. Então isso é uma das estratégias que as empresas hoje usam para fidelizar o usuário, o jogador. E aí eu já começo então com essa primeira pergunta. Esse é o tipo de coisa que funciona pra você quando você vai fazer o seu investimento? Porque, de novo, antigamente eu acho que eu era um pouco raso quando isso, eu falava, não, eu prefiro ter uma experiência fera, mais curta, mas muito boa. Hoje eu já avalio isso um pouco, na verdade não tanto pela minha ótica, mas pela ótica de quem de fato vai escolher um jogo. Quer dizer, meu amigo aí saiu de férias, tá? Ele tem um mês pra jogar. Ele tem... E aí aqui acho que ele vai entrar exatamente naquela que eu falei, né? Não tem como você simplesmente pegar a sua ótica, a sua perspectiva e colocar como para todo mundo, né? Então é muito mais tranquilo de fato a gente falar, eu prefiro uma experiência curta e pagar 350. Mas aí é o que eu falei agora ali, que é diferente de tudo isso. Você tem vários perfis de várias pessoas diferentes que se encaixam, né, e se enquadram em jogos diferentes. E aí você vai ter tanto jogos de 12 horas que são incríveis, quanto jogos de 150 horas que são incríveis, como é The Witcher 3. Mas você vai ter jogos de 150 horas merdas e jogos de 12 horas incríveis. E você também vai ter jogos de 12, 10 horas que são um lixo completo, certo? Como é o Mind's Eye. Quem que lembra aí do Mind's Eye? 12, 13 horas você platina o jogo, certo? Um lixo completo. Eu prefiro jogar 3 vezes seguidas Witcher 3, né? Então depende muito, é difícil, cara, analisar, né, essa questão. Ali, seus 400 reais pra gastar, ele vai comprar em jogo 400 reais. E ele pergunta a minha opinião. Eu não sei se eu vou ser o cara que vai recomendar pra ele pegar todos os 400 reais, comprar um jogo e ele vai jogar por 12 horas. Ele tem um mês de férias. Ele quer uma experiência mais profunda, uma experiência que puxe mais ele. Então, com certeza, eu abriria a plataforma que ele tá fazendo. Inclusive, eu já fiz isso várias vezes. Eu abriria a aba de promoções das plataformas, seja da PSN, seja da Steam, que seja. E eu ia procurando grandes jogos pra ele por aquele valor. Então, eu, com certeza, tentaria encaixar vários jogos ali dentro desse valor. Então, por exemplo, a última vez que isso aconteceu comigo foi na PSN e tava tendo uma promoção do Red Dead. Amigos, pra ele continuar aqui, acabei de falar no vídeo passado, ó. Ai, meu Deus, como me irrita a história da síndrome de PC Gamer. Ai, mas aqui não tem jogo pra jogar. Seguinte. Jogo pra jogar é o que não falta. Ai, mas os jogos estão muito caros. Concordo com você, uma merda. PlayStation 1, PlayStation 2, PlayStation 3. Xbox clássico, Xbox 360. Super Nintendo, Mega Drive, Nintendinho. Sega Saturn, Sega CD, Neo Geo, tá? Jogo pra jogar, pra você explorar, que você nunca tocou e pode se tornar o próximo jogo da sua vida, pode estar em 2 gerações atrás, né? Então o problema hoje é que as pessoas têm esse fomo de quero jogar só os lançamentos. E você pode, mas a gente sabe que é caro, entendeu? Então se você é um cara que quer jogar só lançamento, beleza, vai lá, compra, é caro pra caralho e tal. Mas não dá pra, né? Ai, o que eu faço, caralho? Porque dá pra fazer, mano. Então assim, o que eu faço? Eu invisto em um jogo de 12 horas ou maior aí de lançamento. Cara, volta gerações. Tem muito jogo incrível que você ainda não jogou nas gerações passadas, cara. Essa parada, se as pessoas dessem chance às gerações passadas, né? E se desprendessem um pouco da modinha, do fomismo, o mundo seria muito melhor para essas pessoas. Redemption 2 por 80 reais. A minha opinião de merda é essa. The Witcher também, acho que tipo, tava 50, 60, assim. Então, cara, meu brother conseguiu pegar esses 2 jogos. E aí, dali pra frente, se ele quiser guardar uma grana, pegar um jogo mais caro, pegar um lançamento, ver o que tá todo mundo jogando aí, beleza, ele tá numa posição mais confortável pra fazer um investimento mais pesado na hora de escolher esse jogo dele. Mas, cara, todas as vezes que me perguntaram, eu realmente calculei. Agora, se você quer a experiência aí de final de semana, ou se você quer
de fato, o videogame é uma prioridade na sua vida? Acho que essa é uma outra pergunta bem interessante pra gente fazer também. Quer experiência de final de semana? Donkey Kong 1, 2 e 3. Você mata no sábado e domingo, aí os 3. Ah, o próximo. Quer uma outra experiência de final de semana? Vamos subir a plataforma. Pega um joguinho tipo de Action Instant Masters. Pega ele, zera ele no final de semana. Foda. Ah, chegou outro final de semana. Quer um outro subindo ainda aí o console? Chega e manda, cara, na lata. Vou te recomendar 3 hack and slashzinhos que pouca gente fala deles, tá? O Dante's Inferno muita gente fala. Van Helsing é muito bom jogo, pouquíssimas pessoas falam. Vamos mudar? Vamos colocar o Midnight Clubzinho aí também. Gente, olha o tanto de jogo que tem, é muito jogo. É que assim, sabe, ficar falando todos. Tem tanto jogo bom. No Play 3 tem os Uncharted, né? Pra você brincar, né? Se você for pro Xbox, todos os Gears que estão no 360. Muita coisa pra jogar, pra passar um final de semana que não precisa ser jogos de 350 e 400 reais. Aí talvez valha a pena você pensar num investimento que vai se encaixar na sua rotina e que vai se dissolver na sua rotina ao longo de um período que você vai jogar, né? Vamos colocar o outro fator, para deixar essa conversa um pouco mais complexa? Os jogos de graça, os jogos grátis, os jogos de serviço. Então hoje você pode baixar um Fortnite, por exemplo, de graça, não vai te cobrar nada. Ó. Não recomendo. Não vai te cobrar nada, mas você vai gastar dinheiro com ele. Assina um serviço, mano. Assina um Game Passzinho aí. Tá? Se você tá nessa aí, não quer, Croizão, mas não quero pagar 400 conto nos lançamentos, porque tá muito caro, mas também não quero voltar retrô. Assina um serviço então, tipo da Sony e o do Xbox, e você vai ter uma gama de vários jogos lá, você abre um, instala, testa, não gostou, vai pra outro. Você tem os jogos por serviço também. E vai te dar infinitas horas de distração, diversão. No máximo, ali você vai ver uma skinzinha e eles vão tentando o tempo inteiro Só puxar gasta quem quer, já gastei. Compras e você vai, às vezes caiu, não, mas de maneira geral, você pode ter toda a experiência de graça. A gente pode ir pros jogos mobile também, que acreditam muito nessa fórmula de jogos grátis com microtransações. A gente sabe que é um mercado que, no final das contas, ele vicia as pessoas em outras coisas, ele estimula o gasto de outras maneiras, mas de maneira geral é isso. O jogo tá ali, você pode jogar de graça, né? A gente tem também nessa conta os sistemas de assinaturas. Esse eu também abuso bastante da indicação, porque às vezes uma pessoa vira pra mim e fala, pô, nunca joguei um jogo de corrida, esse Forza vale a pena? Eu amei o Forza, excelente, uma baita nota, mas se você tá pensando ainda, paga um mêsinho de Game Pass, testa o Forza, se você gostar, beleza, você tem até um desconto pra comprar ele, se você não gostar, pelo menos você tem aí no seu mêsinho mais algumas outras coisas pra jogar. A dica que eu posso dar, falando inclusive sobre o 007, é que se você comprar um ROG Strix G16 com processador Intel Core i9 14900HX e placas NVIDIA GeForce RTX da série 50, Adesinho, hoje de você leve. Ganha um 007 First Light, é isso mesmo, nada mais frustrante. O Patife, hein? O ROG aí. Você gastar uma grana e você não gostar do jogo. É terrível. Você Aliás, o link do vídeo dele vai estar aqui na descrição, hein? perde a oportunidade de comprar outros jogos. Ainda que, por exemplo, a Steam tem uma mecânica, uma ferramenta de reembolso que é legal, né? Então você pode fazer o teste ali de até... Eu penso em vender meu Switch desbloqueado e em comprar um Series S no mercado de usados. Acho uns aqui por 1.500, 1.600, pode crer. Eu tenho o Switchzinho aqui, OLED desbloqueado, mano. Eu não sei, cara, porque agora vai ter esse Zelda aí pro Switch 2, vai ter o Dusk Bloods, né? Pro Switch 2. Eu tô querendo pegar o Switch 2 agora, mano. 2 horas e pedir um reembolso, mas todas elas ali tem alguma ferramentinha, mas você não pode abusar, não pode fazer muito, às vezes não dá certo, então a gente sempre fica meio receoso de colocar tanto dinheiro em uma experiência dessa, né? Então a gente acaba tendo que procurar experiências que são mais concretas. Porém, às vezes, essa experiência mais concreta, ela também não alimenta aquela nossa vontade, né? Então você quer jogar um jogo lançamento, você quer jogar um jogo que saiu esse mês, tá todo mundo falando de 007 e aí você vai comprar um jogo antigo, tem que ser uma pessoa com a cabeça muito boa pra conseguir não entrar na pilha, né, no FOMO, no medo de ficar de fora dessa conversa e investir num jogo que ninguém tá falando. Então,
é necessário uma maturidade que muitas vezes o videogame, e influenciadores e amigos atrapalham, né? Você tá ali focado, maduro. É tipo quando você tá de dieta, você tá de dieta e aí o pessoal te chama pra ir num restaurante e tá todo mundo comendo e você fala, caraca, mano, eu tô de dieta aqui, deixa eu tirar meu franguinho da marmita que eu pesei, né? E aí você é julgado, pô, tá fazendo dieta aqui? Então é muito difícil, né? Mas aí eu também ia levantar uma outra questão. Eu quero que vocês falem nos comentários, porque eu gostaria muito de saber algo mais sobre a posição de vocês aí, né? O que mais você calcula o dinheiro por horas na sua vida? Eu vou dar um exemplo. Eu acho que viagem, por exemplo, eu calculo muito, né? O tempo com o investimento. Então, ano passado, eu e a Giovana, a gente fez uma viagem grande aí. E, cara, sim, eu calculei o valor de cada hotel, em cada bairro, em cada cidade, em cada restaurante. Porque eu queria... Pô, você precisa comer 3 vezes ao dia. Então, você precisa dividir o seu dinheiro ali pelo menos 3 vezes ao dia. Porra. Fala, ô Patifão, você tá no lucro. Rapaz. A viagem aqui com a patroa, toda hora é um negocinho, um bagulhinho, entra ali, compra ali, o caralho, eu só... Vai, filha. A gente foi pra Argentina, aí depois a gente foi... Bom, enfim, a gente fez umas viagens, agora a gente vai pro Japão e eu já tô indo assim, ó. A cada esquina vai ficando um negocinho. Mas isso que ele falou da viagem, eu concordo com ele. É isso. Mas viagem é foda, né, cara? É muito planejamento. São valores, em alguns casos, bem altos, né? Principalmente se for pra fora do país. Mas eu quero entender aqui onde ele vai chegar. Deixa eu ver. Você precisa economizar, às vezes, no transporte, então vale a pena você pagar um pouquinho a mais para estar melhor localizado no hotel. Enfim, então você tem que ir dosando ali e fazer essa parada durar. Então, se você quer fazer uma viagem para conhecer um país, né? Você quer conhecer uma cidade, qualquer outra coisa, você precisa de um prazo e esse prazo precisa dissolver o seu dinheiro por ele. Então, viagem já é um lugar onde a gente acaba calculando um pouquinho mais dinheiro em cima de tempo. Agora, você às vezes vai sair com seus amigos e aí vai todo mundo beber uma cerveja. Eu não bebo mais, voltei pra você beber, mas na hora que você tá ali bebendo, irmão, você vai calcular quantos goles quanto tempo dura essa garrafa aqui? R$2 a hora? Porque o pessoal faz isso no videogame, tá? Tem um pessoal que faz a conta nos comentários e fala, não pago mais do que R$1 por hora jogando. Cara, é que... Bom, eu gosto bastante do Japão, o Tchulei. Eu vou agora a segunda vez. Não fui tantas vezes, não. Eu vou a segunda vez agora e eu vou com a patroa. Mas... tem uma loja lá, é uma rede de lojas, na verdade, que se chama Hard Off. Essas lojas têm muito item bom, mano. Muita coisa boa e muito barato, tá ligado? Eu gosto bastante. Mas lá tem tudo, né, mano? É o paraíso pras meninas também, que gostam de maquiagem e tal. Tem muita loja de maquiagem lá. Fora a comida, né? Que é maravilhoso. Eu não consigo gostar desse critério, não seguiria isso pra mim. Até porque eu sinto também que uma boa experiência no videogame, ela te gera mais experiências além do jogo, tá? Por exemplo, quando você fizer um jogo de uma história muito boa, você consegue conversar com seus amigos. Quantas garrafas de cerveja no bar você não vai conversar sobre um bom jogo, né? Quantas vezes eu já não saí de rolê e a gente ficou horas debatendo alguma coisa assim, né? E se você for calcular, por exemplo, o preço das suas assinaturas, quer dizer, quantas horas de série você assistiu no mês passado? Compensou quando você colocou na ponta do papel ali sua HBO, sua Netflix? É muito difícil, né, mano? Eu realmente acho muito difícil. E parece que o videogame hoje ele é a única mídia que coloca essa métrica muito na nossa frente. Aliás, essa métrica à frente de todas as outras métricas para algumas pessoas, né? E eu só parei de julgar também as pessoas que usam essa métrica. Eu acho que no final das contas ela é muito justa. De alguma maneira você precisa se organizar financeiramente para ter ali a sua vontade atendida pelo videogame. E às vezes você não quer, cara, jogar um jogo alternativo, um jogo independente. Você não quer jogar um jogo grátis, você quer jogar um grande lançamento. Demorou, Só que não. nessa hora, cara, a conta não bate. O dinheiro que você vai colocar não é o tempo que você vai ter ali pra jogar. Você vai ter muito mais tempo do que o jogo. E aí eu queria, pra fechar toda essa nossa conversa aqui, inclusive... Eu preciso voltar ao vídeo. Eu não peguei muito onde ele queria chegar nesse final aqui, não. Foi mal minha lerdeza. Provocar um raciocínio em vocês. Eu e uma parte grande da mídia, eu já vi de muitas pessoas, eles falam que a gente não tem que avaliar o jogo pelo tempo e tudo mais. Mas percebam, tá? Primeiro que ele vai falar aqui, mas assim, acho que ninguém tem o dedo pra dizer como você deve avaliar um jogo que é teu. Eu peguei o jogo aqui, eu vou avaliar o que eu quiser, velho.
tempo, história, visual, estrutura, devs, preço, tudo, ué. Jogos curtos tendem a ser melhor avaliados pela crítica. Curioso, não é? E eu vou te falar o meu raciocínio sobre isso. Porque a crítica são jornalistas, né? Esse último mês, agora de maio, por exemplo, eu recebi nos últimos 15 dias aí, eu fiz uma jornalistas, geralmente, não todos, mas são vagabundos. Análise de Lego Batman, Forza e o 007, né? E, cara, é muito engraçado como não dá tempo, gente, não dá tempo. É bizarro, assim, tipo, o Batman e o 007 eu tive, tipo, 4, 5 dias pra fazer o review. O Forza teve bastante tempo, até por ser também um jogo bem mais extenso, né, então foi mais fácil de cobrir. Mas, cara, percebe que nesse meio tempo, assim, é uma correria, cara, uma correria pra você conseguir entregar tudo no prazo, pra eu estar aqui no dia do lançamento, pra garantir pra vocês um bom conteúdo, uma boa avaliação. Então, cara, é uma correria que se você não tiver afim de jogar um jogo e você receber uma key de review, isso vai prejudicar muito sua nota se esse jogo for longo. Então, vocês podem ver que recentemente saiu um jogo aí de 2, 4 horas que pega a nota 100. Porque a pessoa vai ali, se envolve numa sentadinha, já resolve o jogo inteiro. E isso, porra, vira só aquela experiência boa. Agora, um jogo de 100, 200 horas, irmão, que você precisa zerar pra entender, que você tem dificuldade pra passar... Aí o acesso, né, antecipado, ele teria que ser muito, muito antecipado, entendeu? Só pra vocês entenderem. Tem vezes que o acesso antecipado, ele chega 15 dias antes. O máximo que eu recebi foi 1 mês antes. O máximo. Mas para um jogo, por exemplo, um novo The Witcher 4, né, que vai vir a Siri, que provavelmente vai ser tão extenso quanto é o 3. Não tem como. Não tem como. Você teria que receber esse jogo aí bem antes, porque... um mês dá pra zerar um jogo como The Witcher, se você focar nele? Dá e sobra. O problema é que quem faz análise e review não tem só um jogo no mês, né? A não ser que, de fato, naquele mês seja especificamente aquele que você vai cobrir. Mas, geralmente, cara, tá chegando 2, 3 juntos, então teria que ter um acesso muito antecipado. Mas isso aqui também que ele falou me abre uma outra coisa. Lá ele. O caso do Red Dead Redemption 2, né? Eu vou falar pra vocês, já falei diversas vezes. Pra mim, Red Dead 2 é o meu GOT, tá? Não sou dessa galera aí que quer tratar o God of War 2018 que nem mineirinho. O God of War 18 também merecia ganhar. Qualquer um dos dois que ganhasse seria do caralho, mas o meu era o Red Dead. Mas por que vagabundo realmente não deu o prêmio? Ou, enfim, seja lá o que for. Porque não deu tempo, as pessoas não descobriram Red Dead Redemption, não deu tempo pra entender tudo que a gente sabe hoje do jogo, a quantidade de coisas e as riquezas de detalhes, isso foram descobertos tipo 2 anos depois, 1 ano e meio depois, sabe? Você imagina um Jason Schreier, né? Não especificamente que ele faça isso, mas imagina um cara no estilo do Jason Schreier jogando 200 horas de Red Dead? Porra nenhuma. É que nem Crimson Desert, cara, só os dedos duros dando nota baixa pro jogo, caralho. Nem jogaram, entendeu? Jogaram porra nenhuma. Então acaba acontecendo muito com jogos compridos mesmo. Mas aí também é uma questão de entendimento. Ou a empresa se arrisca, né, porra, pode vazar, o caralho, antecipando meses antes do jogo. Ou é isso aí, o jogo com 10 horas vai levar vantagem sobre os demais. Agora, tem também o fato de que se um jogo já é grandioso, né, por exemplo, GTA 6, né, esse jogo aí todo mundo vai jogar até o final. Quando o jogo já tem um nome, já é uma franquia grande, aí vagabundo joga. Mas, por exemplo, um jogo novo, tipo Crimson Desert, vagabundo jogou 10 horas e foi lá avaliar, certeza absoluta. De uma boss fight, percebe como tudo isso acaba ainda prejudicando também a resposta, o produto que o consumidor tem de avaliação. Então, como que a gente vai falar que o tempo de jogo não é sério? É muito sério. E eu queria saber muito da opinião de vocês com relação a isso. É isso, galera. É difícil. E você vê que nem ele, nem ninguém vai ter essa resposta definitiva, cara. Entendeu? Mas jogo bom é jogo curto, jogo bom é jogo comprido. Mas olha, jogo curto não vale a pena porque não supre minha necessidade de investimento. O que eu investi eu não tô sentindo no jogo de retribuição porque foi muito curto, não. Eu acho que a experiência, quando ela é válida, mano, quando ela vai bem, não importa se o jogo tem 10 horas, se o jogo tem 20 horas, se o jogo tem 100 horas, sabe? Quando o jogo é bom, é bom. E valeu, e é isso.